Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Tornou-se uma censura aos nossos pensamentos e só ao vê-lo nos é insuportável. Sua vida é muito diferente da dos outros e seus caminhos são imutáveis. Somos comparados por ele à moeda falsa e foge de nossos caminhos como de impurezas. Proclama feliz a sorte final dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque de acordo com as suas palavras virá alguém em seu socorro. Tais são os pensamentos dos ímpios, mas enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Não conhecem os segredos de Deus, não esperam recompensa para a santidade e não dão valor ao prêmio reservado às vidas puras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tomei a liberdade hoje, na nossa meditação do Evangelho, de, em vez de tomar o texto do Evangelho de hoje, que também é muito importante, tomar a primeira leitura, que é simplesmente magnífica. Ela retrata exatamente a sorte dos justos, né, e a sorte dos ímpios. E é interessante que aqueles que escolheram pelo Senhor, aqueles que amam o Senhor e que vivem na disciplina do Senhor, que vivem os caminhos do Senhor, eles são, na realidade, insuportáveis para aqueles que querem viver a mundanidade. Meus irmãos, essa palavra do livro da sabedoria, você que caminha com o Senhor, você que tem uma história com o Senhor, você que tem uma caminhada com Deus, você que optou por Jesus e rompeu de uma vez por todas com o mundo, eu quero dizer para você, você é insuportável aos mundanos. É realidade isso. E, de vez em quando, os mundanos estão colocando você e eu à prova, porque, de acordo com as nossas próprias palavras, virão alguém em nosso socorro. Olha o que ele diz aqui. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Quantas vezes, e não são poucas vezes, que nós somos testados por esse mundo na nossa paciência. Somos testados no trânsito, por exemplo. Aqueles que nos conhecem e aqueles que também nos conhecem, mas que são mundanos, eles estão de olho nas nossas atitudes. Para que em qualquer momento que fomos colocados à prova, eles estão de olho para ver o que nós vamos falar e como nós iremos nos comportar. Essa é a realidade. No momento da prova da enfermidade, por exemplo, é justamente aí que os ímpios, eles estarão de olho em nós para ver o que nós vamos falar e para ver como nós estamos nos comportando diante destas situações. Isso é uma realidade. Veja, olha o texto é maravilhoso. Armemos ciladas ao justo, porque a sua presença nos incomoda. Simplesmente porque, meus irmãos? Porque nós nos opomos ao modo de vida, do modo de agir daqueles que não agem segundo o coração de Deus. E é assim, né? É assim. Aqueles que querem viver a mundanidade, aqueles que querem viver a mornidão, aqueles que querem viver uma vida mais ou menos, né, um pouquinho com Deus, um pouquinho com o mundo, eles não nos suportam.
não nos suportam, porque a nossa presença, veja, não é a sua fala, a sua presença, simplesmente a sua presença, ela incomoda aqueles que querem viver no mais ou menos. E a tendência é natural, a tendência é aqueles que querem viver a mornidão, eles gradativamente se afastarem de você. Por quê? Porque a sua presença denuncia as atitudes deles. Olha que coisa fantástica, olha que coisa fantástica. Ele repreende em nós as transgressões da lei e reprova as faltas contra a disciplina. Simples assim, simples assim. Se nós estamos vivendo essa realidade, nós acabamos sendo uma censura. Uma censura às vezes muda, sem falar nada, mas uma censura para aqueles que querem viver uma vida longe de Deus, uma vida morna, uma vida, como diz o outro, deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim. Então nós somos comparados por ele a uma moeda falsa, foge dos nossos caminhos a impureza, proclama feliz a sorte dos justos e gloria-se de ter a Deus por Pai. E são os ímpios falando a respeito de nós. Mas veja, o final desse texto é maravilhoso. Tal são os pensamentos dos ímpios, mas eles enganam-se, pois a malícia os torna cegos. Meus irmãos, a santidade abre os nossos olhos. A santidade, ela nos dá visão espiritual, ela nos dá visão sobrenatural, mas a malícia, ela nos torna simplesmente cegos. Eles não conhecem os segredos de Deus, nem esperam recompensa pela santidade e nem esperam uma recompensa final. Não é verdade isso? Veja, aqueles que, por exemplo, querem viver tudo agora nessa vida, felicidade plena aqui, e não estão preocupados com o depois, se tem recompensa, se não tem. Muitos até acreditam que não tem a recompensa alguma depois. Eles não estão preocupados com o depois, não estão preocupados. Então, tem que viver tudo aqui. Mas os justos, eles esperam a recompensa da santidade. Eles esperam a vida plena. Por isso fazemos mortificação, por isso vivemos os mandamentos, por isso vivemos na lei do Senhor, por isso estamos nos vigiando o tempo todo, desconfiando de nós o tempo todo para que a gente agrade a Deus, para que nós sejamos almas agradáveis a Deus, porque esperamos a recompensa dos justos. Mas haverá a sorte dos ímpios. Meus irmãos, haverá a sorte dos ímpios. Que a gente não se intimide, né, com as ciladas dos ímpios, com as armadilhas dos ímpios, que são muitas vezes, indiretamente, eles são ajudados pelo inimigo de Deus para armar essas ciladas, para ver. Vamos lembrar da vida de Jó. Vamos lembrar de Jó. Jó era um homem justo e o demônio foi diante de Deus. É o primeiro capítulo do livro de Jó. O demônio foi diante de Deus e Deus disse: reparou no meu servo Jó? E o demônio falou: ele te serve porque você cercou ele com tudo. Tire as coisas dele e você verá que ele não vai blasfemar contra você. E Deus permitiu. Então, por vezes, Deus irá permitir as ciladas do inimigo, as ciladas dos ímpios. Deus irá permitir na nossa vida tantas realidades para nos colocar à prova, simplesmente para provar. Tá vendo? O meu servo, ele é fiel. Não porque Deus ele gosta de joguinhos ou porque ele está lá. Não. Porque Deus ele está nos aprovando para a santidade. Foi assim com Jó. Foi assim com Jó. Jó era justo e foi provado. Ele foi provado e ele se manteve firme em Deus. E nós? Nós também precisamos nos manter firmes em Deus, meus amados. Então, essa palavra de hoje, ela é para mim, ela é para você que vive na vinha do Senhor. Você que é um operário da vinha do Senhor. Saiba, o mundo armará ciladas para você.
As pessoas ímpias e aqueles que não suportam a santidade, saiba, eles também não suportam a sua presença. Não porque eles tenham algo contra você, mas pelo modo de vida que eu e você escolhemos viver, nós então somos um tormento, nós somos um problema para essas pessoas, porque nós queremos viver a vida de Deus. Mas o Senhor, Ele nos capacita, porque nós confiamos em Deus e esperamos a sorte dos justos, que é céu, felicidade plena, vida abundante e vida de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada.